Muito obrigado, Larissa, presidente do CAECO, fazer uma abertura. Bom, acredito que vamos começar os trabalhos, né? Já tem horário, o pessoal já está chegando, muito bem. Acho que viram no Instagram, hoje falaremos de austeridade e crise política, né? Uma coisa cabe a outra, né? É uma relação aí de causa e efeito de causa, que é o que eles vão falar, né? Bom, gostaria primeiramente de apresentar os dois professores aqui ao meu lado, imagino que a maioria aqui conheça, né, do DEE. Então, vamos começar o nome aqui à minha esquerda. Miguel Bruno, 2 vezes doutor em Economia, uma pela Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais de Paris e outro pela UFRJ. Além de professor aqui no Mackenzie, é professor e pesquisador do programa de mestrado e doutorado em População, Território e Estatísticas Públicas da UENSE e do IBGE. E, à minha direita, temos Bruno Sobral, doutor pela Unicamp, vencedor do primeiro lugar de sua tese de doutorado no Prêmio Brasil de Economia em 2012, além de professor aqui, coordenador da Rede do Rio, foi subsecretário de Política Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro, também diretor da DIPLAN, Diretoria de Planejamento e Orçamento. Agora que são devidamente introduzidos, vamos falar do tema, né? O que viemos discutir hoje? Austeridade, uma palavra mágica, uma palavra que, etimologicamente, austero, sábio, safo, pode lembrar muitas coisas. Eu vou deixar os professores falarem, obviamente, mas eu só gostaria de citar a Clara Matei, a economista italiana que escreveu Ordem do Capital. Ela deu uma entrevista muito boa para a revista Economistas aqui do Cafecom. Sugiro que leiam, se tiverem tempo, se tiverem interesse, está disponibilizado de graça online. Ela fala das 3 facetas, na visão dela, a trindade da austeridade. Austeridade industrial, privatizações, desmantelamento de direitos trabalhistas e enfraquecimento dos sindicatos. Fala da austeridade monetária, um mergulho consciente da economia em recessões para garantir uma contração dos salários e manter o domínio incontestável do lucro. E fala também, é claro, do termo que estamos mais acostumados, austeridade fiscal. Gostaria de ler só uma citação dela e aí passaria a palavra. Os gastos públicos não estão diminuindo, mas a questão relevante é outra. A austeridade não se trata simplesmente de se o Estado está gastando, mas onde está gastando, ou melhor, para quem. O mesmo princípio se aplica às receitas. Não é sobre o Estado aumentar os impostos, mas para quem? Bom, dito isso, agora que você tem em mente, reflexão a mente sobre esse conceito, gostaria de passar a palavra para o professor Miguel Bruno. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Austeridade fiscal, origem, consequências, e quem perde e quem ganha com ela. Isso que o Tiago citou aí da Laura, né? Clara, Matei, é exatamente que uma das coisas que vocês vão presenciar agora aqui, com alguns dados que eu trouxe para a gente refletir juntos. Origens e conceito de austeridade. Tá? A primeira observação, nunca foi um conceito técnico, pois se trata de um conceito moral e subjetivo precisamente para regular um forte conteúdo apelativo junto à sociedade. Porque não tem muito sentido você pensar que é um Estado austero e um Estado não austero. Você vai dizer, não, aquele Estado que é gastador. Bom, se a gente paga imposto, o Estado tem que devolver esse imposto que a gente paga, que é para isso que serve imposto em bens e serviços. Ele não pode alegar, não vou economizar com vocês. Mas ele não economiza, por isso que a Clara Matei chamou a atenção, ele não economiza com outro setor, que a gente vai mostrar aqui. Segundo Alberto Botar, um estudioso dessa questão da austeridade, esse paper é facilmente baixado na internet. Tá? No final da apresentação, eu fiz uma lista de artigos e quase todos vocês podem fazer o download
e começar a leitura, que é muito interessante, são estudos científicos, são estudos técnicos, alguns têm econometria para mostrar as consequências da austeridade, que não consegue entregar aquilo que promete, mas é altamente funcional ao setor bancário financeiro. Remonta à década de 1960 e a teorização dos efeitos de deslocamento, o famoso Crown-Out, que eu acho que quem já fez macroeconomia vai se lembrar, das políticas fiscais expansionistas sobre os investimentos no modelo tradicional ISMM. Todo mundo faz economia tem que estudar o modelo ISMM. Eu imagino que aqui vocês usam o quê? O manual do Blanchard. O Blanchard faz parte dessa corrente, que é uma corrente chamada de novo keynesiano, porque tem os pós-keynesianos, que não concordam com muita coisa dos novos. Tem os pós-keynesianos que não concordam com os novos keynesianos, porque os novos keynesianos, na verdade, é uma tentativa de fazer um casamento feliz entre os ortodoxos, que são nada mais do que os neoclássicos valrasianos, com o Keynes. Aí passa a considerar Keynes válido no curto prazo, mas no longo prazo se retorna ao mundo valrasiano, do equilíbrio geral e das expectativas nacionais, etc. A partir da crise da estagflação dos anos 1970, a ortodoxia neoclássica valrasiana e suas derivações monetaristas e novos clássicos se insurgem contra a teoria macroeconômica keynesiana. Tá? Buscavam mostrar que o efeito multiplicador dos gastos públicos não seria capaz de impulsionar o crescimento econômico. Com a investida neoliberal a partir dos anos 80, aí vai lembrar lá do governo da Margaret Thatcher, Inglaterra, e Ronald Reagan nos Estados Unidos. Foram as duas cabeças aí que começaram as políticas neoliberais. E, em seguida, nos anos 90, a liberalização comercial e financeira, os grandes capitais passaram a revalorizar-se predominantemente em ativo financeiro, ou seja, uma crise que afetou também o setor real e o capital, para estar, os capitais, para estarem na esfera produtiva, são obrigados a se mobilizar e, portanto, o grau de risco aumenta, porque você perde aquela liquidez dos ativos financeiros e tem que comprar máquina, equipamento, computador, mesa, cadeira e montar as plantas industriais. Então, é muito mais interessante ganhar no mercado financeiro sem produzir absolutamente nada. Iniciou-se, então, os processos de financiarização, que, na verdade, têm sido pesquisados muito. Se vocês digitarem lá no Google, seja em inglês, seja em português, vocês vão ver que são milhares de papers, mais de 400, 500 por ano, acerca desse tema da financiarização, que tem tudo a ver com a austeridade. Por quê? Porque a ideologia, por excelência, dos processos de financiarização é exatamente o neoliberalismo. Esse capital financeiro, volátil, que vai dominando os outros setores e impondo a sua lógica e os seus interesses, por exemplo, sobre o setor industrial. Domínio dos interesses do setor bancário financeiro e das elites rentistas sobre os estados nacionais e demais setores de atividade. A dívida pública converte-se num cobiçado ativo financeiro para as elites rentistas, reproduzindo o endividamento público interno e também o privado de famílias e do setor produtivo como principal eixo da acumulação rentista patrimonial. Investidores financeiros pressionam o Estado para que reduza a provisão de serviços públicos a fim de assegurar o pagamento do juro da dívida. Maravilha! E aí a gente volta ao que o Tiago citou, que é a clara matéria. Exatamente por isso que a austeridade passa a valer para a sociedade, para todos nós, mas não para os proprietários do capital financeiro, proprietários de banco e as elites rentistas, que inclusive se expandiram nessa época de financiarização. Então, aí temos o corolário, né? O corolário, acho que todo mundo sabe, são consequências lógicas e imediatas de um determinado processo. A gente tem aí mercantilização generalizada, eu vou correr um pouco por causa do tempo, né, para os casos, esvaziamento do Estado Social e Desenvolvimentista, expansão precoce do setor serviços, desindustrialização e quebra dos ganhos de produtividade. Mas o Brasil tem todo esse recheio aí, a gente tem, e a maioria dos países
se financiarizaram. Precarização do trabalho, a gente tem aí, olhos vistos, como se diz, neoliberalismo, que é a ideologia por excelência da financiarização, que ela precisa que os estados retrocedam e encolham para abrir espaço para a valorização do capital financeiro em detrimento do capital produtivo, que é aquele que mais interessa para você desenvolver um país, uma nação, porque ele que cria os postos de trabalho. A financiarização leva à captura do Estado pelas elites rentistas e grandes bancos. Isso é um problema gravíssimo. Tanto que esse tema da financiarização, que tem como corolário a austeridade fiscal, não é privativo da gente, de economista. Inclusive, a gente observa lá, né, desse mundo de mais milhares de papers sobre esse tema da austeridade e da financiarização. A gente vai ver que vem da ciência política, da geografia, da sociologia também. Novo ciclo de ideologias neoliberais retornam às teorias pré-keynesianas, ou seja, um desprezo total, um abandono de todo o legado do John Maynard Keynes, que é o fundador, o pai fundador da macroeconomia moderna. Então, eles voltam ao mundo neoclássico, que na verdade ele é um mundo irreal do ponto de vista do que está acontecendo hoje, mas é funcional para a elite rentista proprietária do capital no mercado financeiro. Porque se também não funcionasse para eles, não se aplicaria as políticas de austeridade. Quando a gente fala que não tem realidade para o desenvolvimento de um país. Austeridade fiscal e crenças em contrações fiscais expansionistas. Então, aquele estudo aí do local vale a pena, tem outros também lá no final desse conjunto de slides, para vocês darem uma lida, que isso perdeu muita força agora, recentemente, nos últimos anos, a ideia de que um governo pode fazer uma contração fiscal e depois vir crescimento econômico. Isso aconteceu em algumas exceções, mas uma segunda investigação viu que não tinha nada a ver. Era o mercado externo, eram outros fatores que puxaram a economia. Por quê? Porque a contração fiscal é contracionista, recessiva. Você tira dinheiro da sociedade e não vai ter crescimento. As pessoas vão perder emprego, vão perder poder de compra. Isso que ele já tinha dito há quanto tempo atrás? Tá? Reformas para desmonte das instituições de bem-estar social. Aí você começa o encolhimento da Previdência ou a sua extinção na forma pública para forçar a população que ainda tem dinheiro a comprar a Previdência nos fundos de pensão, tá? Privado, que os bancos vendem, e privatização do setor educacional também. Política fiscal focada em geração de superávites e política monetária focada somente na inflação. Tá? A autonomia do Banco Central do Brasil colocou lá, houve alguma pressão no dia que foi aprovado, eles colocaram que o Banco Central também pode cuidar de reduzir a flutuação do crescimento e cuidar também do pleno emprego, mas não tem meta de geração de emprego. E você pode reduzir a oscilação do PIB numa taxa média extremamente baixa. Ou seja, não existe meta de crescimento econômico. Tá? O objetivo é só a inflação. Por quê? Porque abaixar a inflação é preservar a rentabilidade real das carteiras do mercado financeiro. E um instrumento que não é muito interessante. Há várias críticas sobre o regime de meta que virou um tabu. Mais uma coisa para falar para vocês. Uma grande parte dos estudos de financiarização mostram que regime de meta de inflação, em geral, são adotados por economias com países financiarizados, que é altamente funcional. No caso do Brasil, pior ainda, porque como você tem um patamar de taxa de juros muito alto, ele legitima o aumento de taxa de juros para combater a inflação. Mas só que juros também são custos para as empresas. Então, não necessariamente você vai... Mas, o Banco Central aumentou a Selic. Aumenta o preço de venda. Pode ser jogar a gasolina na fogueira. Mas eles pouco importam para isso, porque depois a inflação vai cair e as pessoas vão ser enganadas, vão achar que foi pela política do regime de meta. Não, a apreciação cambial. Você atrai mais capital especulativo em dólar e o real se aprecia.
e não houve excesso de demanda que justificasse. Uma abordagem mais empírica, que a gente tem estudado isso, e que é omitida pelos defensores da austeridade, está aí. Isso é um diagrama de dispersão, onde a gente observa claramente que as receitas fiscais, elas crescem com o PIB e elas são elásticas ao crescimento econômico. A elasticidade estimada está aqui, 1,64. Significa o quê? Para cada 1% de crescimento econômico, as receitas fiscais aumentam em média 1,65%. Tá certo? Então, quer dizer, se o Brasil estivesse crescendo como o milagre econômico dos anos 70, a 10%, a arrecadação, as receitas cresceriam 16,5%, porque elástico ao PIB, que é uma coisa intuitiva e lógica. Se você faz austeridade fiscal, o PIB cai, diminui, cai a arrecadação. Mas como é elástico, quer dizer, cada 1%, porque vai para cima e para baixo, cada 1% de crescimento econômico, para cima, eleva em 1,75%, mas se for recessão, vai cair mais. Então você aprofunda o déficit fiscal, em vez de resolver. E você inverte a causalidade entre receita fiscal e crescimento econômico. Gasto público e crescimento econômico, sobretudo. O gasto público, na teoria macroeconômica, que realmente está conectada à realidade, que vale, está lá no manual do primeiro capítulo, né? Aquela equaçãozinha lá da função consumo, depois dos gastos autônomos. Você aumenta o G, isso é igual a C mais I mais G, você vai produzir um efeito multiplicador e a crescimento econômico. Outro gráfico também que é importante para a gente refletir, aí é um diagrama múltiplo de variáveis, onde o crescimento econômico é mais para corroborar o anterior. Tá? O crescimento econômico está no eixo horizontal, dados do IBGE, onde a gente observa, aqui está zero, né? Então são as recessões, esse é o caso brasileiro, tá? Não são dados fictícios, são dados do Brasil, produzidos pelo IBGE. E para cá você tem crescimento econômico. O eixo vertical são as despesas primárias. O que são as despesas ou gastos primários? É a devolução dos nossos impostos. É justamente isso que eles cortam, que eles reduzem. Mas eles não reduzem o gasto financeiro. São juros e amortização da dívida. Esse está livre, solto e pesado. Estão fora, esses gastos financeiros estão fora da lei de responsabilidade fiscal e fora do arcabouço fiscal, do novo regime fiscal do governo atual. Tá? Esse aí não tem limite. Sacrificando toda a sociedade, toda a população e o setor produtivo, para drenar esses recursos públicos para o setor bancário financeiro, não só o brasileiro, porque o capital estrangeiro financeiro também vem para cá desfrutar disso. E existe uma imposição, uma pressão também, por causa da hegemonia dos Estados Unidos. O Brasil está subordinado ao seu entorno ali, os Estados Unidos subordinam, melhor dizendo, as nações em seu entorno através do poder do dólar. Então a gente observa o seguinte, a gente tem ali, nessa parte da direita, acima de zero. Então a gente tem o quê? Taxas positivas de crescimento. O que acontece? A linha azul aqui, esses pontinhos azuis, significa o quê? Significa que aqui faltou ali o meu, na hora que eu botei o copiar colar, o meu a legenda, né? Esse azul é justamente a receita fiscal, ela fica acima da linha vermelha, portanto, superávit fiscal. Tá? E quando tem recessão, porque se acreditou na política de austeridade, se cortou gasto, se cortou investimento, o que vai acontecer? A linha azul, que é a arrecadação, a receita fiscal, fica abaixo da linha vermelha, porque os gastos sociais, os gastos primários, têm uma rigidez, porque tem a ver com Constituição. Você não pode, por exemplo, entrou na recessão, então vamos cortar salário dos professores, dos funcionários, dos médicos do SUS, porque o país entrou na recessão. Seria um absurdo você colocar esses rendimentos de forma procíclica. Então está lá, quando você tem um crescimento menor do que zero, portanto, a recessão, as receitas ficam abaixo das despesas. Tá? E vejamos então o ciclo vicioso das políticas de austeridade fiscal, tetos fixos ou ajustados, como esse,
que foi aprovado pelo governo Lula III. Compensando a demanda agregada por redução dos gastos primários, aumento da Selic, queda da demanda efetiva, que é aquela que se expressa em gastos concretos dos agentes econômicos, e diga-se passagem, é uma coisa muito sintomática. Você pega um manual de macroeconomia hoje, nenhum deles fala em demanda efetiva, que é um conceito fundamental da teoria keynesiana. A demanda efetiva, o princípio da demanda efetiva pode parecer para muita gente um contrassenso, mas não é. Diz o seguinte: são os gastos que geram renda. Por quê? Porque toda despesa corresponde a uma receita de igual valor. Não gastar é prejudicar alguém. Por exemplo, vamos adiar as decisões de consumo e vou guardar meu dinheiro no banco. Se todo mundo fizer isso, você quebra o setor produtivo, que não está vivendo de renda, está vivendo de venda. Setor produtivo aí reduz a produção, investimento, exatamente por isso que eu falei. Tá? Economia, 10 minutos. É muito pouco tempo, né? Mas vamos lá. Economia sobre trajetória de baixo estado de crescimento econômico, menos consumo, menos vendas e menos emprego, menos arrecadação, pois a receita fiscal cai mais rapidamente do que os cortes de despesa, justamente porque é elástica. Então ela vai cair mais. O pessoal que defende a austeridade parece que ele se esquece desses conceitos de elasticidade, né? Que vem da micro, mas você aplica na macro também. E eu vou pular alguns por causa do tempo e vamos para as 4 falácias das políticas de austeridade fiscal do economista francês, o Robert Moyer. Vale a pena ler também, eu coloquei na lista, isso aí vocês conseguem baixar na internet, traduzido do inglês, as 4 falácias das políticas de austeridade fiscal, o legado keynesiano perdido. As medidas contemporâneas de austeridade provavelmente falharão na maioria dos países, e são as palavras do Moyer. A primeira falácia deriva do falso diagnóstico de que a crise subprime, que ele escreveu na época, logo depois da crise subprime, foi o resultado de uma política frouxa de gasto público, quando na verdade foi o resultado de um boom especulativo liderado pelo crédito privado. A segunda falácia assume a possibilidade e generalidade das chamadas contrações fiscais expansionistas e negligencia os efeitos negativos de curto prazo da demanda doméstica e a importância dos efeitos de crowding, que é o oposto do crowding, relacionados a taxas de juros mais baixas e aos seus impactos positivos nas balanças comerciais. Ou seja, se a Selic baixar, a economia crescer mais, a arrecadação sobe, exatamente isso. E você resolve vários problemas econômicos e sociais. Se você fizer o contrário, como agora a gente faz, como a gente tem feito, você agrava. Agrava esse problema, sobretudo social, a violência, etc. A terceira falácia resulta de se ignorar as diferenças estruturais entre as economias dos países. Diferentes configurações produtivas, institucionais e políticas exigem políticas fiscais e monetárias diferentes. A quarta falácia refere-se à crença de que uma estratégia pertinente e eficiente para o país individual também é boa para a economia internacional como um todo. Então, a gente observa o seguinte: primeiro, eu vou resumir por causa do tempo. São expressões que se usam de modo corrente: austeridade fiscal, concentração fiscal, responsabilidade fiscal, que é contrária à responsabilidade fiscal, na realidade, menos para as despesas financeiras que são sempre responsáveis. Inclusive a Selic aumentou na última reunião, deve aumentar também na próxima reunião, porque, portanto, é um gasto que não passa pelo Congresso. Isso aí tem que ser dito. O Banco Central, quando aumenta a Selic, qualquer outro gasto passa pelo Congresso. Você dá uma canetada lá, aumenta e a gente passa a conta para a gente, encarecendo o crédito ao consumo e o crédito ao investimento. Tá? Todo gasto determina uma receita igual a magnitude, já falei. E outra coisa, os governos eles não podem decidir ex ante o quanto arrecadarão. Está claro isso para vocês? Eles só podem decidir o que eles vão gastar em investimento e consumo. No caso, com suas sociedades. Gasto social. Aí você tem o resultado fiscal endógeno, o equilíbrio das contas públicas é factível com o crescimento econômico. E o mais importante que eu gostaria de mostrar para vocês é uma prova matemática disso. A nível
nível agregado, não é possível que todos os setores, como está ali, sejam simultaneamente superavitários. Tá? Olha aqui, acho que eu vi uma avançada para trás demais. Tá? É isso aí. Então vamos ver por quê. A gente pega lá as duas identidades da macroeconomia, aquela que é mais usual em macroeconomia tradicional, e aqui, quer dizer, o PIB pela ótica da despesa, aqui pela ótica das remunerações da renda. Tá? Como uma das variáveis que eu lá, consumo, investimento, gasto do governo, aquele que manuseia os lucros, dado salário, peso dos impostos. Então a gente equipara a pensão em mais, passa para o lado esquerdo tudo que é do setor privado, do lado direito tudo que é do setor público. O que vai dar, ó? Se for uma quiser, que é o que a gente quer, uma economia com saúde econômica e financeira, a receita superando a despesa. O que é que fala agora? O que vai acontecer do lado direito da equação? Para isso acontecer, é necessário que o governo fique deficitário, na contramão do discurso da austeridade. Mas como é que é possível isso? Isso está errado, Miguel. Ele pode até dizer, né? Mas é possível. Por quê? O governo continua gastando, sempre. Por quê? Porque quando eles falam em equilíbrio, superávit, é só o primário. Pega a arrecadação toda e tira o gasto social. Eles não botam na conta a despesa de juros, que vai entrar no bolso da elite rentista e dos proprietários de banco e de todo mundo que tem alguma aplicação financeira, sobretudo em renda fixa. Está fora da austeridade fiscal. Para isso não existe austeridade fiscal. Porque como é que a gente interpreta isso? Se monta, portanto, um arcabouço, se monta toda uma engenharia econômico-financeira para drenar recursos públicos para um único setor da economia. Quem tiver dinheiro para aplicar, tudo bem. E quem não tiver, a imensa maioria, os pobres e muita gente da classe média apertada, endividada, o que acontece? Está aí, ó. Você tem o gasto primário e o gasto financeiro. Representa 23% o gasto primário. E é o mais demonizado. 77% do orçamento veio do gasto financeiro, ou seja, 855 milhões. São dados super recentes, saíram agora. Tá? É muito dinheiro. E o que acontece? Não sei se já estudaram já em finanças públicas, as necessidades financeiras do setor público primário, eles se invertem, eles botam o gasto na frente. Quando a necessidade é negativa, significa que tem superávit, entendeu? Se a necessidade de recurso é negativa, porque o Estado não tem necessidade de recurso, é superávit. Mas olha só, quando você bota a despesa financeira, a conta vira. Então, vocês vão olhar por esse gráfico que vem logo a seguir lá, déficit nominal hoje no Brasil, 1,1 trilhão. Então, eles mentem para a sociedade. A televisão, a grande mídia, está na mão deles. O principal patrocinador da grande mídia são os grandes bancos e o capital financeiro. E algumas empresas, mesmo de setor produtivo, que acreditam nisso. Tá? O que acontece? Vamos ali para o gráfico, está acabando o meu tempo, e você tem ali, azulzinho, ó, superávit primário, os 13 anos do PT, olha a linha laranja lá, déficit nominal o tempo todo, significa o governo gastando mais do que arrecada. Veja bem, para ir fechando a minha fala, a nível macroeconômico é impossível que todos os setores sejam simultaneamente superavitários, tá certo? Você pegar só, pensa na economia, setor privado e setor público. Se o setor público estiver gastando menos do que ele recebe, é sinal que o setor privado vai estar gastando mais do que ganha. Então você vai ter um setor público superavitário e um setor privado deficitário. Não pode acontecer isso. Então eles enganam a gente. Quando você fala agora, o governo quer fazer o quê? Quer fazer déficit zero, mas sem colocar na conta, na balança, a despesa financeira do Estado. Certo? Então, olha lá. Aqui a gente tem pandemia, aqui tem recessão. Foi o Joaquim Levy, lá no segundo governo Dilma, aplicou uma política de austeridade, que não adiantou nada, porque ele levou juros. E todo o esforço fiscal cortando gasto que ele fez foi cancelado pelo aumento de juros. Então, assim, a falácia está aí. O Estado brasileiro está sempre em déficit, gastando mais do que recebe. É isso que a gente tem. Senão não é economista, não sei o que a gente é.
A gente está sendo iludido por um blá 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 de ortodoxia. E a maioria deles vive de mercado financeiro. Difícil encontrar um economista ortodoxo que serve a indústria, por exemplo, serve o capital produtivo. 99,9% serve o setor financeiro. Não estou querendo demonizar, estou dizendo o seguinte: o Brasil precisa se desenvolver. E para desenvolver tem que ser capital produtivo, senão já seria uma potência. Uma economia não é só banco, não é só finanças, muito menos commodities. A China é a China porque é a acumulação de capital físico produtivo. Não é capital financeiro que está fazendo a China aparecer no mundo e dominar vários mercados do mundo, como ela tem feito. Está lá, ó, quando o crescimento econômico é maior, você consegue superávit, está vendo? Obter superávites fiscais primários, massacrando, reduzindo o crescimento, isso significa o quê? Significa aumento da pobreza, aumento da violência social, da exclusão, da precarização do trabalho. Está tudo interligado. A pobreza não é um fenômeno natural da natureza. Tem gente que é pobre, mas também tem gente que é rica. Não. São variáveis econômicas que determinam se alguém vai ser pobre ou rico, ou classe média. E a economia, diferente da ciência da natureza, que o fenômeno natural não depende da gente para nada. Né? Eles funcionam sem ligar para a gente. Agora, todo fenômeno econômico, processo econômico, depende da gente, do nosso comportamento consciente. E, fechando aqui, ó, a Selic real capitalizada, a capitalização composta da Selic. Esse gráfico aí não vai aparecer na grande mídia, muito menos, às vezes aparece na internet, mas aí é estudo da gente. Mostra a capitalização composta da Selic. A Selic é que tem aumentado a dívida pública. É mais ou menos assim. Pensa em alguém que usou o rotativo do cartão de crédito. Mesmo que essa pessoa pare de consumir, a dívida está crescendo. Porque a forma como se coloca na televisão é assim: olha, o governo gastou demais. Eu disse para o colega que pensa assim, mas não foi para a gente, não foi para a sociedade, não foi para a educação, não foi para o SUS, não foi para a Previdência. Tá? Está claro isso. Porque senão não estava faltando coisas que faltam, né? A gente estava vendo a melhoria de vida das pessoas. Então, assim, o aumento da Selic aumenta a dívida pública como o juro do rotativo do cartão. Mesmo que não haja mais gasto daquela pessoa que se endividou no cartão, a fatura está cada vez chegando na casa dela, cada vez maior. A gente tem que ter essa noção para não ficar engolindo essa pobreza que vem aí da grande mídia e dos colegas que servem a alta finança. Eles ganham muito dinheiro. Então eles são capazes até de mentir, para não perder o emprego. Se falar a verdade, amanhã está na rua. E fala: Miguel, que você fala, eu concordo, mas eu não posso falar, eu tenho família e filho. Eu falei: eu compreendo, mas eu estou numa faculdade de ciências econômicas. Se não vou fazer ciência, vou fazer o quê? Teologia. Ok? Então ali, ó, você vê, tem estudos econômicos sobre isso. E para ir fechando, gente, depois, se vocês quiserem, eu peço, né, você pode divulgar aí. Está lá, olha aqui, só para fechar com esse último aqui. Muita acumulação financeira, pouca acumulação, por isso que quando a economia cresce é 2%, 3%, o governo está só para focos, 3% de crescimento econômico. O que acontece? A linha vermelha, o que é essa linha vermelha maravilhosa? O fator acumulado da Selic real. Um ex-aluno meu falou assim: Miguel, eu estou colocando tudo em renda fixa. Maravilha, cara. Individualmente é um direito, não é pecado nem legal. Mas se a maioria fizer isso, desenvolvimento esquece, não tem desenvolvimento econômico, acabou. Tá? Aí tem uma parte aí que não dá mais tempo, que é sobre o novo regime fiscal. O Thiago vai divulgar para vocês. Eu peço desculpa de ter estourado meu tempo, mas é muita coisa. Imagina, professor, ouvi você falar, todo mundo ficava falando isso com você. O problema é o limite do horário do auditório. Felizmente, o nosso tempo é escasso. Eu só vou fazer uma curtíssima fala dentro do nosso tempo, antes de passar ao professor Bruno Sobral, que é: Miguel Bruno está coberto de razão. É impossível indissociar a ciência econômica das ciências sociais, da estatística e da ciência política. Inviável. Quem alega neutralidade numa análise econômica, puramente econômica, ou está mentindo ou não está ciente do que está fazendo. Isso é claro. Você deve sim associar uma prova, você deve sim
pensar sobre quem você está lendo, em que período ele está vivo e por que ele está escrevendo o que está escrevendo. E se ele está ciente das consequências da sua obra. Ele ressaltou muito o legado, que eu acredito seja um dos maiores economistas de todos os tempos, John Maynard Keynes. Se tiverem tempo, por favor, pesquisem a história desse homem. Eu acho que vale a pena, não só como economista, é um filósofo da paz, um amante da probabilidade, um homem LGBT e um amante das artes, no geral, da filosofia. Acho muito curioso, vale a pena. Dito isso, Bruno Sobral, por favor. Obrigado, Thiago. Obrigado a honra de dividir uma mesa com o Miguel, uma pessoa que é uma joia aqui para junto da nossa faculdade de economia. Também agradeço a presença dos meus professores que já passaram por aqui, né, com o Daniel, com o Rodrigo. E antes de falar, né, está fazendo uma propaganda, mas enfim, para os demais alunos, né, que estão aqui, estão cientes, né? Além de a Rede do Rio estar envolvida junto com o CAEPA, que agradeço aqui muitíssimo a iniciativa, mas também esse ano está sendo lançado na FCE, né, junto à Rede do Rio, a retomada do Centro de Estudos Estratégicos, né, SEDES, Desenvolvimento Estratégico, que a Faculdade de Economia tinha, né, tem uma renda disso, uma renda do início da década passada, e que foi reativada, né? Então, inclusive o Thiago faz parte, a Luísa, alguns alunos já estão envolvidos diretamente, né? Inclusive amanhã tem reunião disso. Então fica aí o convite para, eu creio que uma mesa como essa, ela reforça o apelo da Mauro aqui, né? Para que eu vi, né? Agradeço a presença do Mauro aqui, você também está envolvido nessa retomada do SED, né? Como técnico administrativo, também tem todas as classes envolvidas na universidade, né? Então, alunos, professores, técnicos. Então, quem tiver interesse, busca saber um pouco mais, né? O Tiago pode ajudar nisso, ou outros que estão envolvidos, tá? Bem, vou agora começar a minha fala, né? Porque a minha fala eu vou tentar falar um pouco da nossa atualidade, né? Então, de Rio de Janeiro, talvez um pouco de universidade, mas eu queria pontuar algumas coisas, né? Aproveitando até inclusive o título do nosso seminário. E aí, para isso, é importante, depois eu levanto, mas porque senão tem que aquele alguns papéis. É importante, primeiro, pontuar por que a gente chama de doutrina de choque, os riscos da doutrina de choque, como subtítulo desse seminário aqui, dessa palestra aqui. E aí, algumas coisas foram pinceladas aqui, até o Thiago grifou bastante nessa fase de transição, de que é importante entender que a economia está associada a outras coisas, então é importante entender uma coisa. A transição para esse processo de defesa da austeridade, né, os primeiros exemplos onde isso foi feito na história, eles não foram feitos em condições democráticas, em condições de estabilidade política e de respeito, evidentemente, à opinião da maioria. É importante entender isso, né? Então, ou seja, e aí a ideia da doutrina de choque, ou seja, geralmente isso na história, ela é feita em momentos de crise, com políticas emergenciais, onde a maioria das pessoas perdem seu ponto de referência sobre o que elas desejam, e muitas vezes os gestores que estão na ocasião ali dizem que não há alternativas. Só é possível fazer aquilo, porque aquilo, ou porque está apoiado em algum técnico, né, em algum acadêmico, que seja, que vai dizer que isso é o certo para fazer, ou, se ela não concorda, às vezes, ideologicamente com esse técnico, ela vai alegar que ela vai fazer isso porque não tem o que fazer, não tem recursos para fazer. Então, quase sempre na história, como diria eu, que 99% das vezes na história isso aconteceu. Tá? Por isso que a ideia da doutrina de choque, ou seja, você teria que fazer uma medida de ruptura, de choque, uma implementação rápida e imediata dessas medidas, muitas vezes passando por qualquer possibilidade de um debate mais cuidadoso, mais apurado, mais respeitoso às divergências, mais imediato. Geralmente você implementa primeiro e, de alguma forma, mas quase sempre também, a força, você busca a força física, tá? Não é a força no sentido de retórica, não. É a força física que você coloca que é o que tem que ser feito. Geralmente, quem diverge disso vai sendo visto
como um inimigo ou da responsabilidade, né, como o Miguel contou muito bem, então seja uma pessoa absurda, uma pessoa que é inconsequente, ou inimigo no sentido de que seria quase um adversário das próprias instituições. E aí você coloca sempre quem pensa diferente como alguém que não está pensando do ponto de vista crítico, mas está pensando do ponto de vista de um interesse ou pessoal ou de grupo que está associado para tentar criar uma instabilidade política. Tá? Bem, e aí nesse sentido, eu queria frisar, né, em alguns autores que mencionam sobre isso, em particular aqui que eu queria chamar a atenção, que é a Naomi Klein, que tem um livro sobre doutrina de choque, que ela enfatiza o primeiro grande experimento disso, que foi o Chile pós-golpe militar de Pinochet, aonde eles sofreram uma enorme contribuição e participação antes e depois de teóricos da academia, né? Teóricos, evidentemente, da academia norte-americana, né? Em particular da Universidade de Chicago, né? Aí, inclusive, que ficou o termo Chicago Boys, né? Justamente esses técnicos, esses estudiosos de Chicago foram lá prestar assessoria técnica ao Chile pós-golpe militar. E aí eu queria ler muito rapidamente, eu espero que eu não vou estourar meu tempo porque falar outras coisas, mas eu queria ler um artigo claro, não vou ler o artigo inteiro, porque ele é longo, do Orlando Lettier. E quem é o Orlando Lettier, para vocês entenderem? Esse artigo é de 76, tá? Orlando Lettier, ele foi o embaixador chileno dos Estados Unidos e ministro das Relações Exteriores do presidente Salvador Allende. Após o golpe, ele ficou 1 ano preso e depois foi exilado nos Estados Unidos. Ele escreve esse artigo em agosto de 76. Em final de setembro de 76, ele é assassinado nos Estados Unidos por um atentado com carro a bomba. Então, parece que incomodou. Eu já tinha incomodado antes, mas como está escrevendo o artigo, e aí o debate é feito, às vezes, dessa maneira, como eu falei, quase sempre com o uso da força. Então, o Orlando aqui, né, rapidamente, só ler uns trechos que é importante, porque ele vai, eu acho que na radicalidade da questão, ele coloca o seguinte: a conexão necessária entre política econômica e seu cenário sociopolítico parece estar ausente de muitas análises da situação atual do Chile. É o que já está falando, ou seja, você quer discutir a economia e não quer discutir o contexto socioeconômico, sociopolítico. Para resumir, a violação dos direitos humanos, o sistema de brutalidade institucionalizada, o controle drástico e a supressão de toda forma de dissidência significativa são discutidos e frequentemente condenados como fenômeno apenas indiretamente ligado ou mesmo inteiramente não relacionado às políticas clássicas desenfreadas de livre mercado que foram impostas pela junta militar. É como se, o que estão fazendo na economia é uma coisa, mas um golpe, uso extremo da força, né? Ou seja, você responder à crítica com o uso do Estado policial é uma coisa que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque as mesmas pessoas que às vezes vão defender a visão econômica desses princípios vão condenar o uso da força, como se tivesse correlação, como se tivesse aquilo sendo necessário para impor essa visão. Bem, continuando ele aqui muito rapidamente, essa falha em conectar tem sido particularmente característica das instituições financeiras privadas e públicas, da apresentação do Miguel Bruno para reforçar isso, que elogiaram e apoiaram publicamente as políticas econômicas adotadas pelo governo de Pinochet, ao mesmo tempo que lamentaram a má imagem internacional que a junta ganhou com a sua persistência incompreensível em torturar, prender e perseguir todos os seus presos. Continuando aqui outro trecho. Esse conceito particularmente conveniente do sistema social no qual a liberdade econômica e o terror político coexistem, sem se tocarem, permite que esses porta-vozes financeiros apoiem seu conceito de liberdade enquanto exercitam seus músculos verbais em defesa dos direitos humanos. Cita, inclusive, nominalmente, Milton Friedman declarou: apesar da minha profunda discordância, e aí aspas, tá? Profunda discordância com o sistema político autoritário do Chile,
não considero maldade para o economista apresentar aconselhamento técnico econômico ao governo chileno, assim como não consideraria maldade para o médico dar aconselhamento técnico ao governo chileno para ajudar a acabar com uma praga médica. Avançando aqui, o último ponto aqui, aí então aqui ele menciona que os Chicago Boys, que são esses então, foram preparados e foram avisados, não tem problema, se você der um golpe, a gente sustenta tecnicamente uma política econômica, ele já tinha elaborado uma política econômica antes do golpe do Chile, tá? O nome é tijolaço, se não me engano, tá? Se não estiver errado aqui. Aí ele diz que isso foi financiado pela Síria, enfim, você tem como comprovar aqui, mas o que interessa é dizer que, então, logo após, então somente um ano após então, a ascensão ao poder pela violência lá no Chile, recebe-se uma visita do Milton Friedman, do governo chileno, para promover esse tratamento de choque, a defesa dele do tratamento de choque. Enfaticamente descreveu como grifo, o único remédio, absolutamente não há outro, não há solução de longo prazo que não seja essa. Claro, quem pensava ao contrário, ou estava preso, ou estava exilado, ou, enfim, não estava com medo. Então, a maioria não estava nem, evidentemente, uma questão de coragem ou de sacrifício pessoal, a maioria estava pelada. Porque geralmente isso acontece. Em momentos de conflito, onde a austeridade se joga na nossa cara, a maioria das pessoas vai ficar pelada. Bem, e aí a última frase aqui que eu quero mencionar, deixa eu ver se eu encontro ela. Só um minuto. Tá, beleza, essa última frase aqui. Aí ele fala, 3 anos passados, desde que o experimento do Chile começou, eles tiveram sucesso, por exemplo, sucessos econômicos são discutíveis, como o Miguel fala, não resolve o problema da inflação, você não retoma o crescimento econômico, mas aí ele diz aqui, mas eles tiveram um sucesso, pelo menos temporariamente, o seu propósito mais amplo, garantir o poder econômico e político de uma pequena classe dominante, efetuando uma transferência massiva de riqueza das classes baixas e médias para um grupo seleto de monopolistas e especuladores financeiros. Então, o que ele vai afirmar aqui é que a implementação desse modelo, então, não conseguiu reduzir significativamente o problema, inclusive inflacionário. No entanto, trouxe uma redução implacável da renda do povo, dos assalariados, um aumento drástico do desemprego e, ao mesmo tempo, aumentou a quantidade de moeda em circulação, ou seja, aumentou, inclusive, a questão inflacionária. Por quê? Porque você concedeu empréstimos e transferências para grandes empresas, concedendo às instituições financeiras privadas o poder de criar dinheiro. Como a gente cita aqui, é uma coisa que eu leio. Como James Petras, o cientista político americano, coloca, as próprias classes sociais das quais a junta depende são os principais instrumentos de inflação. Então, muitas vezes, esses casos, o que está querendo dizer? Aquele tirar do contexto de inflação. Muitas vezes, o problema vai estar na economia política, ou seja, quem respalda essas medidas de austeridade, elas exigem que para elas não só os recursos vão, mas para elas os recursos expandam. Então, se no agregado você não vai ter o gasto público para as grandes massas populacionais, você vai aumentar esse gasto para quem está respondendo essas políticas, sócio-politicamente. No caso aqui, os grandes grupos monopolistas, as grandes multinacionais, mas em outros casos, pessoas para onde você pode priorizar o orçamento público. E aí é importante saber, quando eu falo que falta dinheiro para todos, ou para algumas outras áreas aumenta? É importante se investigar isso. Bem, só para finalizar com essa minha fala inicial, hoje eu estou muito liberal, desculpe, aí eu vou ler aqui uma carta da Margaret Thatcher para um guru que ela gosta muito, que é o professor Hayek, como sabe, da escola austríaca. Ela, aqui é uma carta transcrita, aqui em facsímile, da fundação dela, uma carta de 82, que ela saúda as políticas do Chile, se quiser depois a gente deixa isso para vocês olharem, saúda as políticas do Chile, visto que ela fala que, enfim, são políticas que defendem o capitalismo da livre empresa versus o socialismo do além.
E só que ela fala como conveniente, esse é o ponto mais importante. Ela fala, mas a gente não conseguia fazer isso na Inglaterra com as nossas instituições democráticas, porque teria muita resistência. Né? Então, aí ela coloca exatamente isso, que aqui provavelmente a penetração disso teria que ser feita de uma maneira dolorosamente lenta, né? Painfully slow. Né? Mas aí, como é que ela consegue fazer, né? Aí, indo além dessa carta, como é que ela consegue fazer isso ser mais acelerado? Né? Ela cria uma coisa que ficou muito no jargão, e é importante mencionar, um jargão, uma frase dela, que é a Tina, né? Que there is no alternative, né? Ou seja, né? Que não há alternativa. Então, ou seja, à medida que ela controla, ela foi eleita e ela passa a criar, né, medidas que perpetuam a crise no orçamento para certas áreas, isso acelera a aceitação para você poder fazer essas medidas de reestruturação mais longas. Eu sempre quero mencionar o seguinte: se algo, a justificativa é porque não há dinheiro, isso pode ser uma justificativa de curto prazo, nunca de longo, porque você pode reconstruir e redirecionar no médio e longo prazo, é toda uma estratégia para você garantir isso. Quando você olha o curto prazo e fala, não há como fazer isso, mas você não cria nenhuma conexão para voltar a fazer isso no futuro, nenhuma estratégia, você simplesmente acaba e não quer mais discutir isso, é porque o seu interesse não é sustentar isso, é acabar. Tá? E aí é importante, né, entender, né, e aí já estamos cobrando aqui já no encerramento, né, e claro que a gente vai ter perguntas aqui, mas é importante entender como isso ciclicamente, de nem retorna, mas ganha evidência na nossa realidade concreta. Tá? Ou seja, eu como professor dessa universidade, desde 2016, 2017, né, combato, né, bastante, tá, a forma como governos estaduais, ciclicamente, não vou dizer sempre, né, retomam o argumento da austeridade e atinam, né, eles não querem, para acelerar uma série de mudanças administrativas ou de despriorização do gasto social, como a universidade. Isso lá em 2016, 2017, foi assim, o regime de recuperação foi criado para isso, para sustentar juridicamente que, veja bem, não é que o governo estadual queria o regime de recuperação fiscal, ele era a única alternativa, no sentido de que, se não fizesse isso, você tinha restos, você tinha a justiça tirando recursos, você tinha todo mundo odiando o gestor, né? Ele estava sofrendo ataques, inclusive aos suas instituições, né? Ou seja, cada vez maiores manifestações violentas ali. Bem, mas eles compraram esse discurso, né? E não só colocaram isso a contragosto, como tentaram fazer isso ao longo dos anos, né? O meu orgulho pessoal foi que, claro, no primeiro momento, as minhas ideias não avançaram tanto, né, do ponto de vista sociopolítico, como chamou, né, a maioria das pessoas, como é normal, inclusive no contexto universitário, elas respondem a isso com raiva, né, com indignação, né, então é isso, né, é difícil você materializar um discurso técnico, você tem um discurso do sentimento, um discurso da revolta, né. Então, evidentemente, até você conseguir conectar a revolta a um argumento técnico para você sustentar uma visão diferente, você está tendo. Mas aí, enfim, avançamos para acabar entrando no governo. Né? E lá a gente fez um programa de recuperação que hoje o governo não adota, voltou de novo a não há alternativa, né? Voltou a uma política leve de austeridade, ainda leve, mas depois você pode mencionar essas perguntas, por que isso não é algo para a gente ficar tranquilo, mas o fato é que nesse período ali a gente enfrentou essas coisas, mostrando, ou seja, e aí documentos oficiais que você poderia sim ter uma alternativa. E o orgulho pessoal meu é que teve embate, mas quem acabou aprovando essa visão alternativa, uma abordagem keynesiana, e não é um novo keynesiano, né? Uma abordagem que mostrava, inclusive, que a saída era pelo aumento do gasto público em investimento e que exigiria, a partir disso, todo o estudo e o planejamento estratégico das cadeias de produção. É isso que ele falou. Quem aprovou isso foi o Tesouro Nacional do Paulo Guedes. Né? O Chicago Board, né? Se orgulha de ter estudado no Chicago. Obviamente, ele não aprovou isso gostando, ao contrário, ele botou toda a mídia nacional contra a gente. Toda a mídia nacional.
Só que você pode fazer isso usando âncoras. Agora, como é que ele vai contestar a questão técnica? Existiam os dados, existiam os números, existiam os estudos, as notas técnicas. Então, ou seja, teve uma tentativa de desgaste, mas um mês e meio depois eles tiveram que aprovar o número. Para o nosso azar, quem tira a equipe econômica não é o Paulo Guedes, quem tira a econômica é o próprio governador, que troca por outra galera por razões que não tem nada a ver com a aprovação, não. Ele ficou feliz, legal, me deram 9 anos, agora preciso de ter secretaria de fazenda com outra galera para outros cursos. Enfim, mas aí no caso é importante mencionar isso, tá? Só que essa questão da austeridade a gente não vive livre dela. E aí agora, de novo, a gente tem um momento na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aonde se coloca, não há alternativas, não temos dinheiro, não temos o que fazer. Quem pensa ao contrário é inimigo. Está querendo criar uma estabilidade institucional. Mas aí um ponto importante é o seguinte, não é propriamente combater esse discurso ou não, é avançar sobre o debate de qual é essa alternativa. Porque sempre há alternativas, porque as alternativas são construções políticas. E o que cabe aos economistas não é nunca ficar de um lado ou de outro por princípio. O que cabe aos economistas é exatamente ajudar na construção dessas alternativas. E o que a gente está chamando vocês aqui é exatamente para reforçar esse pensamento crítico, para ver como construir novas alternativas, não só para essa universidade, mas para o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil, porque vocês vão se formar esse compromisso social que vocês têm que ter. Obrigado. Bom, assumir o microfone depois desse encerramento da dose, mas acredito que seja uma hora de começarmos as perguntas. Vamos mandar em blocos de 3, por que não? Se alguém quiser, por favor, levanta a mão. Roteiro. Mais alguém? Adição norte. Acho que só vem aqui na frente e fala no microfone. Pode vir, já. Fazer a sua pergunta. Bom, primeiramente, boa noite. Me chamo Miguel, sou estudante do segundo período de Economia dessa universidade. E minha pergunta é sobre a fala de Albano. Durante a fala dele, ele comentou sobre a taxa Selic e como ela tem uma correlação com aumento do déficit, etc. E como isso gera um desvio de capital para capital financeiro, e reduz o investimento produtivo, etc. Dito isso, eu concordo com ele que, obviamente, nós temos que reduzir esse déficit, mas a dívida pública brasileira tem um prazo médio bem curto, de cerca de 4 anos. E a dívida pública não dá para pagar ela, muito elevada. Dito isso, geralmente é necessário rolar ela, ou seja, adquirir outra dívida para poder financiar ela. Dito isso, como nós podemos reduzir a Selic para poder possibilitar um investimento produtivo maior, sem nos tornar mais influentes, ou seja, ela conseguir captar recursos suficientes para financiar a dívida. Essa é a pergunta, obrigado. Essa última parte da tua pergunta, pode responder Enquanto nenhum outro você, se eu te entendi bem, você está imaginando que é necessário reduzir a dívida para fazer investimento produtivo, seria isso? Não, eu ia pensar o seguinte: como a gente pode reduzir a Selic sem e conseguir captar recursos suficientes para financiar a dívida ainda assim? A primeira questão é que está em vias de desenvolvimento, né? Já existe estudo, eu participei de um, para a gente explicar por que os juros são juros mágicos. A gente fala, a taxa de juros caiu, subiu, mas a Selic é o piso, é a base. E se você olhar cheque especial, rotativo de cartão, é estupidamente elevado. O Brasil é campeão. Então, você pode calcular de um real. E a gente não tem encontrado nenhum argumento plausível, porque não adianta você ficar escutando os argumentos do pessoal do mercado financeiro. Eles vão dizer, não, o risco do Brasil, a inadimplência.
marco regulatório. A gente tem estudos de desenvolvimento que mostram, por exemplo, que a inadimplência aumenta quando você aumenta a taxa de juros. Você tem 66 milhões de famílias inadimplentes por causa dos juros altos. Tanto que o governo teve que fazer o que? O Desenrola Brasil. Tá? Uma explicação que não é comum citar, a gente pensa o seguinte: a gente estuda oligopólio, mas muito mais no setor produtivo e em outros setores. Né? Esse setor bancário e financeiro nosso é um tremendo oligopólio, associado a outros oligopólios financeiros estrangeiros. Para vocês terem ideia, 83% de toda oferta de crédito está na mão de apenas 5 anos. E você receber essa renda de juros é muito bom você receber. Então você não pode ter a ilusão de escutar da parte deles coisas que o incriminem, coisas que o culpem, entendeu? Mas é um oligopólio, como se você lembra a teoria, não sei se já estudou, a determinação de preço via markup. Eles fazem o markup. A verdade é essa. E é muito bom. E eles têm o domínio. A financiarização mostra isso. Toda a economia financiarizada, o Estado Nacional é capturado. Qual é o perfil do economista do Copom? Todos eles no mercado financeiro. Eu não vejo ninguém do setor produtivo. Tá? O Banco Central, a autonomia do Banco Central, tem gente que fala, eu defendo. Mas autonomia em relação a quem? Ao setor, ao executivo, não, presidente, etc. Mas é completamente capturado também o Banco Central pelos banqueiros brasileiros e estrangeiros. O Banco Central no Brasil tem agido como ponta de lança, um procurador das elites bancárias, financeiras, rentistas. Isso está claro, quem eu duvido. Tá? Então, é um absurdo. Agora é muito difícil a gente conseguir, porque é uma questão política e a população sofre uma lavagem cerebral muito grande. Né? A grande mídia está com ele. O tempo todo tem que levar. E você combater a inflação de custos, eles combatem a inflação de custos com juros. Juros é custo financeiro de empresa. Mas eles não estão preocupados com isso. Depois ela cai pelo efeito do dólar. Mas garante o quê? A rentabilidade real das carteiras. É isso que eles têm visto. Mas não pode admitir daí. Só que nós estamos estudando aqui, né? A gente pode. Excelente resposta. O professor Sobral pediu uma pequena questão de ordem, mas depois a dúvida do professor. Mas só uma coisa que eu preciso mencionar, que hoje é mais uma homenagem, né? Hoje faleceu o ex-prefeito, o ex-senador, diversas vezes deputado, Sandrinho Braga. Né? Acho que é importante num evento como esse, a gente está aqui dialogando sobre o conceito de austeridade. Né? Ele sofreu isso na pele quando prefeito da cidade do Rio de Janeiro na década de 80, onde a gestão dele foi totalmente inviabilizada. Primeiro, porque não sofreu apoio, auxílio, né, do governo federal à época. No momento de crise, de alta inflação, no momento então, como o Miguel mostrou ali, que o governo ele não consegue definir sua receita, né? E não deram alternativas para ele, ou seja, o governo federal não ajudou. Ele tentou passar um aumento de impostos na Câmara dos Vereadores, de IPTU, e a Câmara também não aprovou. O resultado disso foi a gestão dele declarada maratônica. E claro, ele ficou com fama de mau gestor, do cara que quebrou a prefeitura, mas ele também foi feito uma construção política, que poderia ter evitado ele ter se quebrado. Mas enfim, fora isso, ele sempre teve um grande compromisso, ele inclusive estudou na CEPAL, foi colega na Constituição, foi colega da Carlos Lessa, claro, ele com formação de engenheiro, mas ou seja, ele passou no BNDES, trabalhou no BNDES. Então é importante que a gente fique o registro de uma figura como essa, faleceu hoje, né? E eu acho que é um grande brasileiro e que se enfrentou na pele os problemas que a gente está tentando discutir aqui. Agora então a próxima pergunta. Por favor, se identifique e sua pergunta. Olha, isso é uma história e eu não sei se fazer a pergunta e tal, mas assim, tendo visto que tem uma macroeconômica implementada pelo Henrique, como você acha que podemos articular a tentativa da reforma tributária do governo Lula e a questão das commodities que estavam em alta no início do governo Brasil?
que quer assumir essa? Miguel Bruno Sobral. Eu acho que tem mais um. Vitor, só não ficou muito clara. Você falou do Fernando Henrique Cardoso, as commodities. Oi? O tripé que está valendo hoje. Os estudos no âmbito das análises regulacionistas, que a gente tem usado muito, que é uma abordagem francesa, mostram que o tripé é o quê? Regime de meta de inflação, meta de superávit primário e regime de câmbio flutuante. Esse é o que se chama, o que os regulacionistas chamam de política econômica de regime. É aquela que se articula com o padrão de acumulação de capital vigente. E é por isso que os ortodoxos, os economistas do mercado financeiro, gritam quando alguém critica o regime de metas, ou qualquer um dos três, ou o superávit, ou o câmbio flutuante. Porque esse regime ele é compatível com o padrão de acumulação de capital, que é uma acumulação rentista com predominância da renda de juros, e a gente sabe, com dados, para não ficar uma coisa meramente retórica, tem prejudicado muito o setor produtivo, em particular a indústria de transformação. A gente tem mostrado, às vezes eu consigo mostrar para vocês em aula, a queda da participação da indústria de transformação no PIB. Por que indústria de transformação? Que é aquela que produz quase todos os produtos que a gente mais gosta na vida. Celular, televisão, carro. E ela tem um maior conteúdo tecnológico. O Brasil está perdendo. Ela está com 9% a preço constante, que é quase chegando à participação da agricultura. O agronegócio acha que é tudo. Na verdade, o agronegócio tem 6% do PIB. Como é que alguma coisa que é tudo representa 6% do PIB? E essa indústria já teve 20 tantos por cento, 22, 24%. A gente está perdendo, enquanto a China está lá em cima. Tá? O que é que acontece? Nos anos 90, como é que a gente explica isso? O Brasil, quando estava se preparando para a reinserção internacional, para se globalizar, hoje ninguém fala em globalização mais, fala em mercados financeiros globais e de comércio, havia pelo menos 3 possibilidades de modelo. Um deles seria muito parecido com a China, com a Coreia do Sul, por exemplo, que é você fazer uma inserção produtiva no cenário internacional para exportar produtos de maior valor agregado, produtos com conteúdo tecnológico, não para ficar exportando frango, soja, que é um retorno ao século XIX. Em vez do café, é soja. Nada contra esses produtos, você tem, você exporta. Mas nenhum país é exceção. A história mostra isso. Países que se desenvolveram exportando commodities, numa concepção arcaica de vantagem comparativa ricardiana. As exceções, na verdade, confirmam a importância da indústria. Uma exceção, a Austrália, exportava commodities, mas pegava uma boa parte do lucro e investia na sua indústria local. O Brasil não está fazendo isso. O lucro fica lá com os fazendeiros e todas as empresas do complexo de agronegócio no Brasil. Não contribui nada para o desenvolvimento da nação. Nem geração de emprego, porque eles automatizaram tudo. Então, inclusive tem estudos que mostram a expulsão das pessoas do campo, o êxodo rural. Isso não vai estar na televisão, porque o negócio é o segundo maior patrocinador, mesmo dinheiro e a propaganda diária, o agricultura, o PopTech, nem tem que é. Eu estava explicando isso com um colega. Um setor não é tech que usa tecnologia. Ele seria tech se ele produz tecnologia ou se o produto final dele tem alta tecnologia. Não é o caso. Não produz processador, placa-mãe, semicondutor. É frango, é soja. E commodities também tem baixo valor agregado. Se você pegar a participação das commodities metálicas e energéticas no PIB, é muito baixa. Então, a gente que está em ciência econômica tem que cuidar, não pode acreditar em tudo que ouve, tudo que vê, porque senão a gente não precisaria estudar, né? Só assistir televisão e coisas do YouTube, né? YouTubenomics na internet, que tem coisas completamente fora da realidade científica. E encanta muita gente, não é vocês com informação. Eu só acredito, o cara fala super bem e fala uma grande bobagem, quando não ideológica. Então, qual é a saída para isso? Estuda, tem que pegar livro, baixar na internet papers, artigos científicos relevantes, de pessoas que têm uma certa preparação, tá? E não ficar 24 horas aqui vendo bobagem. Aqui tem coisa boa, mas tem muita bobagem. Como é que você sabe que uma coisa presta ou não?
Estudo. Se você não estuda, a cabeça fica vazia, qualquer coisa vai entrando. Coisa boa e coisa que não presta. Mas a gente aqui não pode admitir isso, porque senão tem que tirar a palavra ciência, né? Porque ciência é econômica. O que aconteceu foi que o governo Fernando Henrique, para fechar, que eu acho que eu estou falando demais, o governo Fernando Henrique foi um governo completamente subordinado à dominação, à hegemonia dos Estados Unidos. A gente tem estudado muito, só para a gente poder explicar melhor, que é uma coisa que eu recomendo para vocês também. A gente sai da faculdade de economia muito ingênuo, e muitos querem explicar os problemas brasileiros só com causas endógenas, causas internas. Mas muitos de nossos problemas, sem dúvida, são provocados por gente daqui. Mas outros são provocados por gente de fora. E os Estados Unidos controlam a América do Sul, ainda mais agora. Com a Rússia e a China se levantando, eles ficam maluquinhos. Eles vão apertar as rédeas sobre a gente. É a dominação americana, através de filmes, de séries, fazendo a cabecinha. Todo mundo tem esse sonho, vai para Disney. E eles, é o país, na verdade, que mais faz autopropaganda no mundo são os Estados Unidos. E dizem que eles que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Quem realmente venceu os nazistas foram os soviéticos. Mas eles dominam tanto os filmes, né? O resgate do soldado Ryan, essa é besteira, que a gente passa a acreditar nos Estados Unidos. Então, só para fechar, os Estados Unidos, na verdade, praticamente impuseram uma forma de inserção subordinada do Brasil na globalização. A gente tinha uma indústria sucateada, mas era só fazer política industrial e ter um projeto soberano de nação. O que a gente lamenta hoje, nem o governo do PT está tentando, com o ministro de Acúmulo Carmo, que é ex-presidente e ministro, né, do desenvolvimento da indústria, que é com a questão da reindustrialização, mas é muito difícil você reindustrializar com um ambiente macroeconômico ruim. Eu participei de uma pesquisa, fiz uma pesquisa também sozinha para o IED, que é o Instituto de Estudo e Desenvolvimento Industrial, lá em São Paulo, que é o que resta de industrial nosso. E o que a gente colocou para eles é o seguinte: olha, o ambiente macroeconômico é péssimo para quem precisa mobilizar capital. Se você recebe uma herança hoje, e já tem esse encanto, né, esse fetiche pelas finanças, como muitos dos meus alunos têm aqui em outros lugares, né? Você faz isso, você vai e não vai abrir nenhuma indústria, nenhuma empresa, você vai aplicar nas finanças e partir para outra, vai virar rentista e vai para o Caribe. E da rentista do Caribe é bom. Daniel, por favor. Pessoal, boa noite. Estou fazendo uma pergunta aqui, intimado para alguns alunos, excelente intimação aí. Então, resolvi elaborar uma pergunta aqui para fazer para vocês, tá? Até para tentar dar um encaminhamento no debate. Na minha leitura, o Brasil está sob uma espécie de um golpe tecnocrático, pelo menos há cerca de 30 anos, tá? Foram várias as conquistas desse golpe tecnocrático nesse período. Nós tivemos o Plano Real, né, que foi digamos, a vitória desse golpe que abriu o caminho, né, para as vitórias seguintes. Depois nós tivemos o chamado tripé macroeconômico, nós tivemos depois a deposição da Dilma, foi uma grande vitória desse golpe tecnocrático, né? Nós tivemos depois o chamado teto de gastos do governo Temer. Né? No Bolsonaro nós tivemos a chamada autonomia do Banco Central, né? Que agora querem transformar numa autonomia também orçamentária, né? Não apenas operacional. E ao longo desses 30 anos nós tivemos pelo menos metade desse período, se não mais, sob governos representados como governos de esquerda. Certo? Esses governos não só não foram capazes de reverter esse processo, como, em grande medida, consolidaram. Haja visto aí, por exemplo, o chamado arcabouço fiscal do Haddad, que é uma repaginação do teto de gastos do Temer, com algumas sutilezas para lá e para cá, mas a essência, o espírito, o objetivo é o mesmo. Reduzir a importância do Estado, reduzir os meios à disposição do Estado brasileiro para conduzir qualquer processo de desenvolvimento, certo?
A pergunta que eu gostaria de fazer para vocês nesse sentido é: que saída vocês veem para esse processo? Se é que vocês veem alguma saída, antes que seja tarde. Isso é uma pergunta. Isso é uma pergunta. Antes que seja tarde para revertermos o processo de desindustrialização, de perda de complexidade produtiva, de crise social e, vou dizer mais, de erosão, tá, das instituições políticas brasileiras, como nós temos visto aí com a ascensão de Bolsonaro, talvez agora de Marçal, enfim. Muito obrigado. A pergunta que eu ia responder é mais fácil. Bom, vamos fazer o quê? Me pediram para perguntar. Então, vamos lá. Claro, é óbvio que não vai dar para ser uma resposta, né? Vai ser uma verdade e uma reflexão. Posso só fazer um pequeno comentário com essa reflexão? Eu gosto que, para quem assiste as aulas, aquele homem ali sabe que é o maior desesperançoso contra o Brasil. Eu acho muito engraçado essa pergunta ali da brincadeira. Quer sentar grande? Daqui a 10 anos fala aí. Daqui a 10 anos Otimista na razão e otimista na vontade, política. Nem essa pergunta. Mas, claro, estou brincando aqui, não tem uma resposta para isso, porque há uma série de limitações. Não é uma questão lógica, né? É uma questão de que tem dois elementos que estão à disposição. Né? É óbvio que está desesperançoso, porque os elementos que estão no tabuleiro, né, não permitem uma solução que é simplesmente falar que é falta de vontade política. O que eu posso falar, né, até para isso, para lá no alongando aqui, mas baseado na experiência histórica recente que eu vivenciei, até no Rio de Janeiro mesmo, ou seja, quando você tem um problema desse, né, muitas vezes a grande questão é, mas até que ponto que as massas, né, a população, né, está preocupada com o que você está preocupado? Até que ponto que os alunos da Faculdade de Economia estão preocupados com o que você está preocupado? Eu estou falando para pessoas que são especializadas. Porque muitas vezes as pessoas estão com outras prioridades, outra visão de mundo. Porque quando você falou ali, por exemplo, do plano real, o plano real tem êxito e consegue fazer isso sendo a construção política dele totalmente democrática. Porque, ou seja, toda a sociedade, toda a população estava sobre há 15 anos, né, sobre a questão do problema da inflação. Então ele consegue conectar o que ele fala com o que a população espera. Mas evidentemente sem ela saber o que ela está comprando, né? Ou seja, é igual aquela, fazendo uma metáfora aqui bem do dia a dia, é quando você compra aquela caixa, né, de frutas, aí em cima tem as frutas bonitas e embaixo tem uma mofada, podre, pequena, né? É um pouco isso, né? Você fala, legal, essa parte aqui de cima você vai fazer o que eu estou esperando, mas é os mofos podres, as consequências de médio e longo prazo. Então, acho que eu estou tentando trazer aqui, porque, claro, eu poderia fazer uma explicação no sentido de falar do ponto de vista de teoria econômica, que deveria ser feito, né? Ou seja, então, qual a visão estratégica, política industrial, mas eu acho que o grande mote aqui é que se sempre preocupa isso, desde que eu tentei ter uma participação mais pública e menos apenas de professores, sala de aula, do debate, né? O quanto que a gente consegue se comunicar com a sociedade. Ou seja, né? Falar, por exemplo, você pode falar do governo Lula. Se o governo Lula, ele ganha uma eleição com essa perspectiva, não. Ele não ganha de fazer uma grande reforma monetária, fiscal, né? Para dar mais espaço. Não é esse. O debate era lá uma questão versus bolsonarismo, com tudo aquilo que, né, que trazia ali vários preconceitos, várias visões, né, críticas que você tinha ali. Então, se você pegar, por exemplo, o debate de prefeitura, de governo do Estado, é esse ponto, não é isso? A gente está, por exemplo, né, numa eleição agora que, ou seja, é um lado de outro, e uma polarização que às vezes não permite a gente trazer as questões fundamentais. Né? Então, por exemplo, só falar da questão agora, né? Vamos votar aí em domingo. Ou seja, ao longo desse processo eleitoral, agora está acontecendo até o debate, né? É hoje, né? O debate está no. Mas alguém ali vai, se tiver acontecendo isso, ótimo, me corrigem, porque eu preciso estar errado, mas as coisas estarem dando certo, do que eu estar certo, as coisas estarem dando errado. Né? Mas alguém, no debate de hoje, ou em algum momento eleitoral, me
se alguns candidatos a prefeito discutiu o mapa da fome da cidade do Rio de Janeiro. Gravíssimo, problema enorme de segurança. Ou estão se discutindo o quê? De um lado, quer discutir segurança pública, outro dizendo que o problema de segurança pública não é comigo, e defendendo da casa. Ou seja, está conectado, a população está discutindo a questão da fome na cidade do Rio de Janeiro, que é pesadíssima. Está conectado isso a uma discussão econômica, ou seja, como é que a gente está trabalhando isso? Como é que a gente está garantindo a maior produção, a maior circulação, o controle dos preços, claro, não é controle do tabelão, né? Para a gente liberal aqui vem a cidade de mim. Mas, ou seja, é o controle no sentido de você garantir uma estrutura de oferta e demanda compatível. Então, só essas questões, porque se a gente não conseguir conectar, né? Por exemplo, ninguém no debate de prefeitura, ou até do governo do Estado do Rio de Janeiro, mas prefeitura é interessante, eu sei que não tem os instrumentos, né? Os instrumentos mais limitados, mas ninguém debate que a maior concentração industrial do Estado do Rio de Janeiro é a cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, entendendo a indústria como um bem mais moderno, estrutura produtiva, que garante grande produtividade, que você pode modernizar. Né? E isso pode gerar, inclusive, efeitos de internalização para estimular o resto do Estado. Ninguém fala disso. Parece que a cidade do Rio de Janeiro não tem setor produtivo, econômico, industrial, moderno para você tratar no debate. Isso está conectado com as questões da população? Então, acho que esse é o grande. Porque quando a gente fala aqui, e aí eu vou terminar, tá? Quando a gente fala de doutrina de choque, né? Quando a gente fala de, ou seja, de tratamento emergencial, dá às vezes a impressão que é só para você defender uma ideologia e implementar algo. Mas muitas vezes há efeitos que são efeitos retardados, efeitos que se prolongam, né? E esses efeitos são exatamente o quê? É você perder a referência de outras coisas que você deveria discutir e você não discute. Porque é como se o debate fosse capturado para só você defender algo ou você se opor a algo. E outras questões parece que não podem entrar em jogo. Ou parece que você, para discutir essas questões, tem que ser por uma defesa ou ser contra algo. E isso é um problema. Eu acho que esse é o grande problema. Ou seja, para você enfrentar, você tem que então você colocar uma maior diversidade de opiniões, uma maior representatividade dessas opiniões. Então, é isso que eu quero dizer. A saída um pouco é essa, porque eu acho que é erradíssimo aí para a esquerda, para os intelectuais, quem quer que seja, que lidere o processo, achar que ele é vanguarda. Né? Ou seja, isso já se mostrou que isso não dá certo na história. Ou seja, para, de fato, você ter avanço, inclusive foi dessa forma que você construiu a subida de um operário para a presidência da República lá em 2002, né, 2003, né, foi porque você ganhou as bases. Você ampliou o debate crítico, a consciência crítica dos movimentos nas bases. E você não criminalizou o movimento social. Você, ao contrário, lembra lá nos anos 90, né, como, por exemplo, o MST era criminalizado ostensivamente, né, você citou ali a época do Fernando Henrique, era ostensivo, era fortíssimo esse debate, e, inclusive ali com salvo-conduto ali de muitos fazendeiros ali, fizeram chacinas, né, esqueci o nome do nome, ficou clássico, né, Carajás, né, perfeito. E não teve a justiça ali, enfim, cadê os culpados e tal. Então, ou seja, é importante isso, né? Como é ganhar as bases de novo? Como é que você colocar esse debate que te aflige, que me aflige, que aflige o Miguel, numa linguagem com as bases? Esse é um desafio que eu não tenho uma resposta. Se eu tivesse uma resposta, eu estaria falando, então eu sou o seu líder, né? Então, como eu não sou o seu líder, o máximo que a gente pode fazer, e eu acho que é o nosso papel como professor, né, é estimular o pensamento crítico. É estimular cada vez mais pessoas a se sentirem motivadas a sair um pouco dessa visão que o tratamento de choque faz e achar que é o certo ou errado. Achar que é um debate muito mais amplo que esse. E aí, cada um pensa na sua cabeça e, claro, somando forças, acreditamos nós, para que as outras questões sejam colocadas como prioridade também. É isso. Bom, eu vou não foi o tratamento de choque. Vou passar aqui para o Miguel Bruno, porque ele gostaria de adicionar algumas considerações ainda sobre essa pergunta de esperança nacional. Né? Veremos o que ele quer dizer. Esperança ou falta de esperança?
Queria adicionar, né, nesse domingo, por favor, sem propaganda política da parte, por óbvio, mas, por favor, façam um voto consciente para prefeito e vereador. Sobretudo, tem essa questão da segurança alimentar da nossa população fluminense, população carioca, no caso, eleição municipal, em mente. Eu já tenho o meu voto em mente, né, mas sugiro que vocês pesquisem, temos candidatos com esse tipo de proposta. Por favor. Agora, Bruno. Realmente a resposta é complexa, mas em relação a um desafio, por isso que a resposta é complexa e ela tem várias partes. O que a gente tem refletido, porque essa pergunta também é feita em outros fóruns, em outras discussões, o primeiro ponto é a gente ter uma visão mais realista do capitalismo. Tá? E a gente, como economista, não acessa muito essas informações. A gente tem que olhar um pouco ciência política, sociologia, geografia também. O capitalismo, a democracia do capitalismo não é só você poder votar. Em geral, a gente vota e praticamente muda muito pouco, porque o próprio Congresso está na mão de quem? Dos donos do poder. O capitalismo se estrutura hierarquicamente. Então, você tem bilionários, e abaixo classe média com as suas frações, baixa renda, pobres, miseráveis, e os milionários têm um poder sobre o Estado Nacional que não é igual ao da classe média, que não é igual, muito menos, dos mais pobres. Então, a democracia do capitalismo, a gente tem estudado isso, não em economia, mas como eu falei, o pessoal da ciência política, é uma democracia capenga. O Brasil, por exemplo, tem essa dimensão, liberdade de expressão, de votar, mas falta para a gente a dimensão econômica da democracia, que é garantir os direitos sociais, direito ao trabalho, direito à saúde, direito à educação, direito a uma previdência decente. Tá? E os estudos mostram, por exemplo, você pensa na Venezuela, lá não é democrático, os Estados Unidos são democráticos, só tem 2 partidos. É uma plutocracia. Sabe o que é plutocracia? É o governo dos ricos, é o governo dos bilionários. Quem tem dinheiro grita mais alto e o Estado obedece. Como é que você fura isso? Você tem que ter essa visão que é sociológica, porque a gente aqui na economia não vai resolver isso. Porque o nosso conhecimento é limitado. A gente sabe o que fazer para desenvolver, mas a aplicação das nossas ideias, dos nossos modelos de desenvolvimento, exige a consideração da esfera política. Tá? Então, o papel do Estado, a gente precisa, na verdade, combater as ilusões do neoliberalismo. A gente tem alunos ANCAP, anarcocapitalista, e neoliberais, austríacos, e eu pergunto, o que você leu? Não, nada. YouTubenomics, economia do YouTube, e algum site lá faz na cabeça, porque o cara ainda não tem uma bagagem intelectual suficiente, não tem pensamento crítico suficiente para discernir, ele vai na base da emoção, eu gostei do que aquele cara falou, eu agora me tornei austríaco e ANCAP, e coisa que não vale. Mas a verdade, a gente tem primeiro ponto, mercado e setor privado nunca conseguem ter objetivos sociais e de desenvolvimento de um país ex ante. Quando a gente vai abrir empresa, não é para gerar emprego, não é para pagar salário, é para ter lucro. Se a gente puder abrir uma empresa amanhã sem contratar ninguém, tudo robotizado com IA, automatizado, a gente vai fazer. Quem é que pode e deveria ter objetivos sociais e de desenvolvimento ex ante? Uma figura chamada Estado Nacional. Agora, se você demoniza o Estado, acredita nessa conversa fiada dos donos do poder, fazendo a cabeça dos alunos e de outros segmentos da sociedade, aí a gente vai estar no pior dos mundos. Então tem que ter Estado. A China é hoje o que é porque tem um Estado. Jogando a taxa de juros lá para baixo, a taxa de câmbio competitiva e tendo um projeto nacional e soberano de desenvolvimento. O Brasil não tem esse projeto, infelizmente, há mais de 40 anos, sem projeto. A história mostra o seguinte: existe uma possibilidade de você reunir os setores, as empresas, os perdedores, ou que estão ganhando menos com o modelo vigente. Fazer um pacto político para enfrentar os setores ganhadores. No Brasil são dois: o setor bancário financeiro e o agronegócio, os que mais ganham com o modelo atual.
E eles ficam dizendo na televisão, que a televisão está na mão deles, que esse modelo vai nos beneficiar também. A gente está esperando aí não sei quanto tempo, né? Se vai respingar alguma coisa útil para a gente. A precarização está nas nossas ruas. Me impressiona, eu estive na cidade, começou a anoitecer a quantidade de moradores de ruas. Aqui mesmo, a pobreza, o Bruno falou, a pobreza urbana bombando. E não é só aqui não, nos Estados Unidos. Digita lá no Google. Tem muita gente que adora os Estados Unidos. Digita lá, pobreza nos Estados Unidos. Tem vários vídeos sobre a pobreza lá. Os Estados Unidos estão descendo a ladeira. Por quê? É a economia mais financiarizada do mundo. Mas não é financiarização pela renda de juros. Pela renda de juros é nossa, é uma financiarização usurária. Usura é cobrar os juros muito acima. Então, assim, o que a história mostra? Quando não se consegue fazer esse pacto com os setores perdedores para poder mudar o modelo e realmente desenvolver o país, a gente vai ter que esperar a crise econômica acontecer. Quando a crise econômica chega, o custo social é enorme. Mas aí tem um risco ainda, que já aconteceu em outros países. A crise, os chineses até que tem uma frase que falou, a crise também não é só coisa negativa, ela abre a oportunidade de você destrói a coerência do modelo, ninguém vai fazer mais propaganda, aceitar um modelo que não está crescendo mais nada, e você abre o horizonte para uma coisa melhor. Porém, a gente está assistindo no mundo a ascensão do fascismo, neonazista, extrema-direita, aqui também. Então, assim, o risco é, se ocorrer essa crise, que poderia abrir o caminho para uma coisa nova, melhor, os neofascistas, porque é o que está acontecendo com a Europa. O neoliberalismo bombou o desemprego, a precarização, e isso se tornou um prato cheio para a extrema-direita, que, como o Marçal, como o Bolsonaro, aparece como o antissistema. Só que assumiu o que ele fez de bom nesses 4 anos. Estou procurando. Pelo contrário, a gente perdeu a Eletrobras, que não se privatiza empresas estratégicas. Então, o custo energético está aí, né? Já estão na bandeira 2, vermelha, se alegando que é por causa da seca. Então, não se fez nenhuma prevenção. Preparar um bolso para as compras de luz que vão bombar. A gente tem que sair fora desse discurso que não vale nada. Tem que fazer a cabeça, porque eles sabem. Como vocês estão em formação, vocês acabam sendo vítimas dessa bobagem, neoliberalismo, escola austríaca, ANCAP, que é o capitalismo sem Estado. Eu disse para um ex-aluno meu, que era ANCAP, né? Eu sou ANCAP, eu falei, você já combinou com os russos? Ele falou, como assim, Miguel? Olha só, o capitalismo é hierarquizado, os bilionários controlam o Estado, e o Brasil é um bom exemplo disso, controlam o Congresso, financiam os políticos lá, para fazer o Estado Nacional trabalhar para eles. Você acha que eles vão aceitar que você, ANCAP, acabe com o Estado que é deles? O Estado é funcional para a elite por de cima, menos funcional para a classe média e nada funcional para os pobres. Mas R$600 do Bolsa Família, isso é migalha. Tinha que ter geração de emprego, renda. A China tinha mais de 800 milhões de pessoas da pobreza, extrema pobreza, não foi com o Bolsa Família, foi com desenvolvimento econômico, industrialização, investimento pesado em educação, articulado com a própria indústria. O Brasil está mal. Construção civil, eu estava falando com um colega que trabalha na área, está bem parado, impressionante. Você não vê bate-staca, não vê, a gente vai dormir mais tarde, porque antigamente quando tinha, né, 8 horas, o bate-staca acordava a gente, agora você não vê, está tudo parado. E a gente apresentou lá no Congresso, apresentamos lá em Brasília, tinha um monte de político lá, falou, o Brasil não tem modelo de desenvolvimento. Esse é o modelo de maximização da renda de juros para os banqueiros e elites rentistas e cativos, nossos alunos ficam inventando, eu quero trabalhar na XP, não sei o quê. Você imagina todo mundo nas finanças. Aquilo ali gera direito de propriedade sobre uma riqueza que tem que existir ou está em vias de existir. Então, se você pegar a sua carteira de ativo ou uma maleta com $1 milhão ou reais e ir para o deserto, você vai ser o mais miserável de todos. Pior do que um morador de rua, que pelo menos passa $1 milhão de dólares para ele. Agora, se você tiver lá uma bancada lá com fruta, com alimento, a riqueza concreta não é dinheiro, não é ativo financeiro. Economia não se resume a finanças. Não existe na história nenhum país
país que tenha se desenvolvido com capital bancário financeiro só. Um desafio enorme. Para terminar, o problema é o seguinte: a gente falta uma mídia popular. O PT errou nisso. Até o Gilberto Carvalho, né, que foi ministro do Lula, né, ele admitiu, tem um vídeo na internet que ele fala: nós erramos. A gente tinha que ter ajudado as mídias populares para poder levar esse conhecimento que fica aqui restrito à esfera acadêmica e a elite faz o que quer. Porque o Brasil, como os Estados Unidos, também é uma plutocracia. Democracia mesmo é o governo do povo. Plutocracia é o governo do rico. Não tem ilusões. Ah, mas eu não sou capitalista, eu sou rico, eu defendo o sistema. Tudo bem, mas isso não invalida esse argumento. Como é que você consegue implementar uma estratégia nacional de desenvolvimento se esse modelo aqui é um modelo que eles lá de cima querem? É um desafio político. Bom, que dizer para encerrar essa palestra? Aliás, né? Sugestão, temos mais alguma pergunta para finalizar ou não? Se não tiver, vai um último apelo meu, então, né? Mauro? Obrigado. Quer soltar um comentário, não? Hoje não? Vou lhe respeitar, Mauro. Bom, eu botei 2 frases célebres aqui. Eu vi. 2 frases? Já adotou 2 citações nossas, opa, então tá ótimo. Bom, eu vou fazer então, acho que o último apelo antes de encerrar essa mesa. Mas, meus amigos, eu não vou fazer esse apelo aqui como estudante de economia. Eu vou tentar apelar para a humanidade das senhoras e senhores que estão aqui na minha frente. Segundo, pelo menos, o CNPq, isso aqui é ciência social aplicada, né? Ciência social é aquele que estuda a sociedade e se importa, pelo menos, com ela de uma forma. Bom, o que dizer sobre isso, né? Temos aqui o quê? Futuros financistas, funcionários da XP Investimentos, BTG, BBS, posso caminhar a hora citando o nome aqui. Temos futuros professores da UERJ, temos futuros políticos, futuros consultores de políticas públicas, temos diversas figuras aqui, né? Poucos vão para o setor produtivo que está morrendo. Bom, temos assim um grupo diverso que eu estou olhando. Meu apelo como ser humano e não como estudante de economia, eu vou citar o Keynes mais uma vez. No longo prazo somos todos mortos. Eu sei que é um jeito muito otimista, né, de terminar, mas você já está alegre, eu falei que todo mundo vai morrer. Mas já estamos, meu amigo, já estamos. E é nesse viés que vem o apelo como ser humano para vocês. Quando você escreve, quando você levanta a sua caneta e você escreve alguma coisa no papel, essa é a minha análise como economista. Ponto. Por favor, tenha em mente o que você está defendendo. Usa não só a cabeça do tecnocrata, mas o coração de Mariana Tavares. Era isso. Muito obrigado.